Galerinha do replay que tá vendo o replay aí, nessa live a gente vai falar como abordar a dor lombar por estenose. Vou fixar aqui nos comentários e você que tá no replay aí já vai ficar ligado sobre como a gente vai falar sobre esse tema e ao tempo que a galera vai entrando ao vivo aí. Como abordar a dor lombar por estenose. Por estenose, publicar, fixar os comentários e vamos nessa, sem mais delongas. Muito boa noite, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight. Esse é o podcast número 50, isso mesmo, tem mais de 50 horas de aulas ao vivo, gravadas lá no nosso canal do YouTube, aqui no Instagram, no nosso canal do IGTV, ou aqui no Facebook, se você estiver me acompanhando pelo Facebook. Sempre lembrando para você que todos esses conteúdos são convertidos em podcasts. Ou seja, se você está sem tempo para me assistir, está no trânsito, está precisando estudar um pouquinho, abre o seu Spotify, abre o seu Apple Podcasts, que você vai ver lá mais de 50 horas de conteúdo sobre dor musculoesquelética, a nossa especialidade, fisioterapia musculoesquelética. E hoje a gente vai falar especificamente sobre um tema muito relevante, que são casos difíceis de serem solucionados, seja com fisioterapia, seja através da medicina, seja através de tratamentos invasivos, de bloqueios e até de procedimentos cirúrgicos. Então é um grau de complexidade muito alto para a gente gerenciar. Primeiro ponto. A dor lombar ela é sempre multifatorial, mas dentro dessa multidimensionalidade da dor lombar, a gente encontra características específicas em alguns pacientes. O exemplo principal que eu tenho para te dar hoje é da estenose de canal. Na estenose de canal, o paciente com dor lombar, ele não tolera as posições de extensão, ou seja, ele não tolera ficar de pé, ele não tolera fazer isso aqui, dobrar para trás, ele não tolera, porque tudo que feche anatomicamente o espaço da coluna dele vai fazer com que ele sinta dor. E essa dor por estenose é uma dor que sai da coluna lombar. Às vezes o paciente nem sente a dor na lombar, ele vai sentindo a dor direto na perna, abaixo do joelho, e ele começa a claudicar, ele começa a mancar para caminhar, ele começa a perceber que ele não tolera uma caminhada prolongada e ele precisa sentar, ele precisa se apoiar num carrinho de supermercado para aliviar a dor na perna. Só que o que é que o senso comum leva esse paciente a fazer? Vamos lá na emergência, tô com a dor na perna, muito acabada, essa dor não está deixando eu fazer praticamente nada no meu dia a dia, vou na emergência, tomo a medicação, alivio o sintoma, mas aí ele acha, o paciente com estenose, ele acha que aliviou o sintoma dele porque ele tomou o remédio. Mas como é que o paciente da emergência fica durante a aplicação do remédio? Ele fica deitado, ele fica sentado e na verdade o alívio do sintoma está acontecendo porque ele está numa posição que foi retirada a carga gravitacional dele. E quando a gente retira a carga gravitacional do paciente com estenose, ele gosta muito, ele alivia o sintoma na perna demais. Ele alivia demais, então ele acredita que não foi a posição que ele ficou durante a emergência, ele acredita que é o remédio fazendo efeito. Só que ele percebe que quando ele volta para as atividades diárias dele, ele percebe que ele continua incapacitado, mesmo tomando o remédio. E isso se prolonga por 2, 3, 4 semanas, até que ele procura uma ajuda especializada. Ele vai num ortopedista especialista em coluna. O ortopedista especialista em coluna, nada contra, adoro todos os ortopedistas que trabalham em conjunto comigo, são profissionais excelentes, super competentes, que fazem o exame físico e não prescrevem exame de imagem à toa. Mas não é a realidade da grande maioria. Assim como tem fisioterapeuta ruim e fisioterapeuta bom, tem médico ruim e tem médico bom também. Então a maioria desses profissionais vão conversar com o paciente por 4 a 5 minutos, perguntar onde dói, anotar a história no computador e prescrever uma ressonância magnética. Essa ressonância magnética vai demorar aí 3, 4, 5 dias para sair o resultado. Enquanto isso, o paciente está com a medicação da emergência e ele já começa a trocar ou acrescentar as medicações durante
o processo. Quando a ressonância chega, esse paciente com estenose volta no médico e o médico olha lá no megatoscópio, olha a ressonância magnética, a radiografia, a TC, seja lá o que for, e ele mostra para o paciente, circula com a caneta ainda no exame de imagem, ainda circula com a caneta. Ele fala assim, ó, aqui está o seu problema está aqui, você está com estenose. O canal por onde o nervo passa, ele está reduzido, é um problema cirúrgico. A gente vai ter que fazer uma cirurgia para descomprimir esse canal e tratar a sua dor na perna. Ponto. Só que ele esquece de falar que uma característica importante da estenose é que essa dor já passou de 3 meses, já é uma dor crônica. E ele esquece de falar também sobre o fail back surgery. O que é o fail back surgery? É a síndrome de falha cirúrgica. A síndrome de falha cirúrgica preconiza que para dor lombar irradiada na perna, para dor de coluna, dor crônica, fazer a cirurgia vai ter uma chance de sucesso. Essa chance de sucesso é de 54%. Então você vai acabar se submetendo a um procedimento cirúrgico que de cada 2 pacientes, um continua com dor. E desses pacientes que continuam com dor, a justificativa para a permanência da dor por esses profissionais é que há algo errado na estrutura. E essa estrutura precisaria então ser corrigida. Tá tudo bem, tem casos que vai ser assim mesmo. E tem casos que o procedimento cirúrgico vai aliviar o sintoma, o paciente nunca mais vai passar no médico, vai viver a vida dele naturalmente. Só que a grande realidade é que, para esse tipo de exame de imagem, para esse perfil de paciente com dor lombar, com dor irradiada na perna, que tem a característica específica de estenose de canal, esse exame de imagem, ele traz alterações comuns da idade. O que é que você quer dizer com isso, Caio? Eu quero dizer que, se você pegar um bocado de vovozinho de 60 anos, vovozinho, vovozinha, e picar de ressonância magnética na coluna dele, você vai achar de 30% a 40% de chance de estenose de canal. E o paciente nunca teve dor na perna. Nunca. Eu tô te falando aqui, nunca teve dor na perna. E ele tem aquela alteração de estenose lá. De onde é que eu tiro essas informações? Existe um estudo chamado Bringicht et al. É de 2015. Depois você procura lá no Google. E esse estudo mostra a prevalência de achados anormais de ressonância magnética em uma população assintomática. Salvo engano, 3.011 pacientes que nunca tiveram dor e foram submetidos à ressonância. Esse estudo também faz uma estimativa de quanto mais idade o paciente tem, mais alteração ele vai ter. Mas enfim, como é que a gente vai abordar um paciente que já passou por toda essa catástrofe, por toda essa normalidade do sistema de saúde? Ponto número 1. O paciente abriu essa porta, entrou aqui no consultório e eu sentei do lado dele. Ele trouxe uma sacola de exame de imagem e essa sacola de exame de imagem está mostrando o quê? Está mostrando a estenose. Olha, o médico falou que é estenose, falou que é cirúrgico. Eu estou vindo aqui para saber de você se eu vou precisar de cirurgia. E aí o fisioterapeuta ele precisa ter segurança para dar um prognóstico seguro para os casos de estenose. Nesses casos de estenose, eu vou te falar sobre 3 tipos. O primeiro tipo é a estenose macia. O segundo tipo é a estenose dura. E o terceiro tipo é a estenose dura que não responde mecanicamente. Gente, vocês não vão achar isso na literatura. Eu estou tirando isso aqui dos meus botões para simplificar uma apresentação clínica muito complexa para que vocês entendam e saibam como abordar. Então o ponto é, estenose só tem um diagnóstico específico que gera dor lombar. Muitos pacientes têm estenose, mas não têm dor lombar. Então quando vier uma estenose no laudo, você vai ter que saber se a apresentação clínica é de uma estenose verdadeira ou falsa. Se ela for de uma estenose falsa, a gente vai tratar muito rápido. Se ela for de uma estenose verdadeira, ela vai ter chance de melhorar, sendo macia, vai ter chance de melhorar a longo prazo, a médio e longo prazo, sendo uma estenose dura, e ela não vai ter chance de melhorar com fisioterapia se ela for uma estenose que não responde mecanicamente. Ponto. Simplificando. E aí quando você aborda esse paciente, você vai falar, olha, calma, chama o paciente pelo nome, espelhamento, olha nos olhos dele, eu entendo sua situação, é compreensível, se eu tivesse passado por isso,
realmente eu não sei nem se eu estaria com essa segurança toda que você está tendo. Ressalta, reencoraja esse paciente a partir de como ele chega para você. E aí você vai chegar e vai examinar ele. Olha, meu paciente, seu Zé, vamos lá, seu Zé, eu vou avaliar você aqui, vou fazer um exame físico, porque a gente sempre fala que a clínica é soberana ao exame de imagem. Se o exame físico me mostrar que eu preciso olhar para o seu exame de imagem, tudo bem, eu vou olhar para o seu exame com muita cautela e a gente vai traçar um plano de tratamento específico para você. Ponto. O que é que a gente faz? Qual é a primeira coisa que a gente faz no exame físico desse paciente? Primeiro, eu vou avaliar os miótomos. Como assim, Caio? As regiões musculares das quais são inervadas pela coluna lombar. Se o paciente tem estenose, o paciente não vai ter tensão neural adversa e o paciente vai ter uma apresentação clínica que vai sempre piorar com extensão. Ele vai estar sempre precisando dobrar o tronco para aliviar a dor na perna. Sempre. Essa é uma característica da estenose. O cara tem mais de 3 meses de dor, geralmente tem mais de 60 anos, tem a dor irradiada na perna, quase não sente nada na lombar, não tem tensão neural adversa e a extensão piora o paciente. Uma vez que a gente pediu para o paciente caminhar sobre os calcanhares, caminhar sobre a ponta dos pés e o paciente conseguiu, o miótomo de L5-S1 está preservado. Não há uma compressão nervosa real que faça com que falhe a musculatura do membro inferior. Isso tem que ficar claro e isso já é um sinal de que não há gravidade no problema do paciente. Depois você vai pedir para o paciente alisar as pernas lateralmente e medialmente. Se ele perceber algum déficit de sensibilidade nas pernas, aí você já acende uma luz, mas você não sabe o que é. A maioria dos quadros não vai ter alteração de sensibilidade. E aí a gente já descarta possibilidades de patologia grave, beleza? Aí o que a gente vai fazer depois disso? A gente vai testar a tensão neural. A gente vai pedir para o paciente sentar, colocar o queixo no peito e esticar a perna do lado que dói. Geralmente vai doer os dois lados, né? Uma estenose real vai doer os dois lados. E a gente vai fazer a manobra de slump ou a manobra de Lozeg. Vai deitar o paciente na maca, vai pedir para ele elevar a perna reta, você vai levar a perna dele lá até 90 graus e o paciente não vai sentir nada. O paciente não vai sentir absolutamente nada a não ser um alongamento. Se esse paciente sentiu a dor na perna irradiada, provocou uma dor no quadril, uma dor na lombar com o teste de Lozeg e com a manobra de slump, ele tem tensão neural adversa e não é estenose de canal. A gente vai tratar de outra maneira, beleza? Então testamos sensibilidade, testamos força através dos miótomos e testamos a tensão neural desse paciente. Agora a gente vai avaliar os reflexos. Na avaliação dos reflexos, o que a gente vai fazer? Na avaliação do reflexo eu vou pegar um martelinho e vou dar uma marteladinha na patela do paciente, no tendão patelar e no tendão aquileu, lá no calcanhar. E eu preciso ver uma resposta normoreflexa. Como é que seria essa resposta normoreflexa? O paciente vai ter um reflexo de chutar você, dar um chutinho leve. Ou um reflexo de botar a ponta do pé para baixo, assim, ó. Bem rapidinho. Nada tetânico, nada grosseiro, nada exagerado, porque aí o paciente teria hiperreflexia e aí poderia ser um problema de patologia grave. Passado o exame físico, a gente vai fazer perguntas especiais. As perguntas especiais eu costumo fazer até antes. Quais são elas? Você tem perdido peso sem motivo? Você tem tido febre junto com a dor? Você tem tido incontinência urinária, tá perdendo urina, tá perdendo fezes, né? Quando você se esforça, incontinência ou urgência urinária. Você está tendo anestesia em cela, falando tecnicamente, porque eu sei que quem me assiste aqui é fisioterapeuta também, mas simplificando, você vai perguntar, você tem anestesia vaginal, genital, né? Se for homem, se for mulher. Na região genital você tem tido anestesia, o toque é completamente diferente de outras áreas da sua pele. São sintomas de possíveis patologias graves. Você tem história de câncer e principalmente você sofreu um trauma. Se você sofreu um trauma, amigo, você pode estar com qualquer outro problema além da estenose. E aí não é ideal
que seja o fisioterapeuta o seu primeiro contato. Se você sofreu um trauma, você tem que ir na emergência e fazer um exame de imagem. Sendo que, a depender do trauma, existe um exame físico para descartar a fratura. Tem regras de Ottawa, por exemplo, se você está suspeitando de fratura de tornozelo, tem 3 pontos do tornozelo que a gente aperta para detectar, comparando com o padrão ouro, que é uma ressonância magnética. Tem regras para joelho, tem regras para quadril, tem regras para coluna, para fratura compressiva de coluna, por exemplo. Então, o exame físico ele é sempre soberano. Mas se o paciente teve um trauma, leva o paciente para emergência, não fica abordando o paciente até ter uma imagem descartando fratura, não. E aí, uma vez que a gente descartou possíveis patologias graves, nesse paciente com estenose, a gente vai avaliar as perdas de movimento. Caio, mas o paciente com estenose está com dor na perna. Por que você vai avaliar a coluna dele? Porque a gente tem diversos nervos que saem da coluna e vão até o pé. Vão para a virilha, vão para a genital, vão para o anterior da coxa. Às vezes o paciente está com uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, uma dor no quadril e o problema é a coluna. Às vezes o paciente está com uma dor no ombro, cotovelo e punho e o problema é o pescoço. O paciente está com dor de cabeça na TM e o pescoço que é o problema. Não adianta ficar examinando o local que dói. O local que dói raramente nos traz alguma pista sobre a solução do problema desse paciente, principalmente quando a gente está falando de estenose. O paciente com estenose, ele vai ter a dor na perna, eu vou avaliar a perda de movimento na lombar. Como que eu vou fazer isso? Vou pedir para o meu paciente fazer o círculo de Soleil, né, ir lá atrás. Vou pedir para o meu paciente dobrar o tronco e ir lá embaixo. Vou pedir para o meu paciente desviar o bumbum para um lado, desviar o bumbum para o outro e perceber se há alguma modificação no sintoma do meu paciente. Eu tenho que perceber isso. Se eu sentar o meu paciente, por exemplo, aqui, o pessoal do Insta vai conseguir ver, o pessoal do Facebook não vai conseguir ver tanto, mas olha só, quando eu tô sentado e eu peço uma correção postural, um ajuste postural, eu vou pedir para o paciente sentar relaxado. E aí eu observo o que é que está acontecendo com a dor na perna. Se o paciente te falar, olha, minha dor na perna sumiu, ou seja, pode ser estenose, porque eu abri espaço aqui na lombar com a flexão, né, que eu estou sentado relaxado, e o paciente sumiu a dor na perna. Aí você pede, ajusta a postura, senta ereto, elegância, empina o bumbum e estufa o peito. Quando o paciente empina o bumbum e estufa o peito, o que acontece? A dor na perna aumenta, porque ele fez extensão da coluna e fechou espaço no canal foraminal. E se ele fez extensão e fechou espaço, ele tem que sentir mais dor. Porque essa é a característica da estenose. Se for algo diferente disso, acende uma luz. Pode não ser estenose, você está perdendo tempo na sua avaliação, querendo tratar um paciente com estenose que não está tendo as apresentações clínicas de estenose. Mas, Caio, o exame de imagem do paciente mostra que ele tem estenose. Cara, sabe o que eu faço com o exame de imagem? Eu rasgo, eu jogo fora. Exame de imagem não presta se você não tiver tido um trauma. Se você apareceu com uma dor inespecífica do nada, sem relato de trauma, amigo, é fisioterapia, não é emergência não. Rasga esse exame de imagem. O exame de imagem é um confundidor para você. Se você ficar tratando o que o paciente tem por dentro, você nunca vai melhorar o que ele quer. Porque ele quer melhorar a função, ele quer diminuir dor. Ele não quer corrigir a estrutura. Ele acredita que a estrutura está incorreta porque o médico enfiou isso na cabeça dele. O fisioterapeuta como é que eu posso dizer isso? Que não está atualizado com base em evidência científica, ele meteu minhoca, caraminhola na cabeça do paciente. Por isso que o paciente que está achando que tem alguma estrutura que precisa ser corrigida. Não, isso não é verdade, definitivamente. Então, se você tem um exame de imagem mostrando que o paciente está com estenose de canal, segura o exame de imagem lá, faz seu exame físico normal. O seu exame físico vai te dar muito mais pistas do que um exame de imagem. Então você colocou ele para fazer a inspeção, ajustou a postura, viu que na extensão piorou? Olha só, tem uma característica. Colocou o paciente em tensão neural, fez a tensão neural da elevação da perna reta, o cara não teve tensão neural, é outra característica.
Pediu para o paciente fazer a extensão em pé, piorou a dor na perna, é outra característica. Sentou o paciente aboliu a dor. Caramba, ficaria sentado aqui 2 anos, Caio, se você deixasse. Se você deixasse, eu ficaria aqui sentado 2 anos que eu não teria dor. O paciente adora ficar sentado, adora ficar apoiado no carrinho do supermercado, dobrado, adora esticar o corpo lá na frente para alongar a parte de trás da perna. Ele ama isso porque toda vez que ele faz isso, ele abre espaço e a raiz nervosa respira. Ele aumenta o espaço no canal foraminal. E aí, depois que você coletou todas essas referências, a avaliação de perda de movimento, a inspeção, coletou a história, detectou as pistas nas atividades diárias. Paciente, como é que você está sentado? Sentado é bom. E em pé, horrível. E andando, horrível. E deitado, não sinto nada deitado. Olha quanta pista de que o paciente está com a dor lombar por causa de estenose de canal. É muita pista, você não pode simplesmente negligenciar isso. Você não pode negligenciar isso. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai para o teste de movimento. O que é que consiste o nosso teste de movimento? O teste de movimento é uma ferramenta da avaliação musculoesquelética que vai investigar se algum movimento em alguma direção específica da coluna lombar pode resolver essa dor na perna do meu paciente. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente vai deitar e vai fazer o óbvio. Qual é o óbvio? Tudo que a gente nunca faz. A gente vive dobrado, a gente vive sentado, vive pegando coisas no chão, vive fletindo o tronco, dobrando o tronco. A gente não vive fazendo círculo de Soleil, extensão, a gente não faz isso. Então as adaptações morfofuncionais, as adaptações estruturais, mioarticulares, musculares, faciais, elas acontecem em uma predominância maior de flexão. Então, por isso, eu vou intuitivamente deitar o meu paciente na maca e pedir para ele fazer extensões. E eu vou testar o que é que o movimento de extensão faz com o meu paciente. Então, se esse paciente tiver de fato com a dor na perna, uma dor lombar irradiada na perna, uma dor abaixo do joelho e é estenose, a extensão vai piorar ele sensivelmente na sua frente. E Caio, por que eu vou fazer o paciente piorar? Porque eu quero classificar o paciente primeiro. Se eu não classificar, eu não vou dar o tratamento adequado. Então, tá com extensão na imagem, tá com estenose na imagem, não vou fazer extensão não, tá com medo, não tem segurança na avaliação, não tem segurança. Enquanto você não tiver segurança, amigo, você não vai ter resultado. Você vai ficar com aquela CLTzinha de R$ 1.400, R$ 2.500 por mês a vida inteira condenado a esse salário. Porque você não tem segurança para fazer uma avaliação musculoesquelética, definir uma intervenção o melhor possível para o paciente, dar um prognóstico adequado e fechar um plano de tratamento com o paciente. Quando você tem segurança, essa CLTzinha vem de um paciente só, amigo. Então acorda para isso que eu tô te falando. Não é todo mundo que vem dar cara a tapa aqui na rede social para te mostrar como se faz para dar resultado. Então acorda para isso. Quando você colocou esse paciente para fazer extensões repetidas, o paciente piorou sensivelmente, você tem outro sinal de estenose. Aí quando o paciente piora com o movimento, o que é que a gente faz? Luz vermelha. Quem viu aí um vídeo que eu postei de uma seguidora que me perguntou que ela estava com dor no joelho e podia pedalar. Aí eu estava no shopping até na hora, eu falei, não, tenho que responder isso aqui, porque isso aqui vai ajudar muita gente. Querendo ou não, nessa semana foi o vídeo mais visualizado que eu tive. E o vídeo eu só estou te dizendo qual é o exercício que você pode fazer e qual é o exercício que você não pode fazer. Eu estou te ensinando como detectar os movimentos que você pode e os movimentos que você não pode. O vídeo foi brutalmente compartilhado, mais de 36 salvamentos, 72 compartilhamentos. Eu falei, caramba, eu não sabia que eu ia impactar tão positivamente as pessoas com um vídeo tão simples, né? Porque é um vídeo com menos de 1 minuto e meio. Tá aí no nosso feed. O paciente perguntando se ela podia pedalar, a seguidora perguntando se ela podia pedalar com dor no joelho. E eu expliquei o que é que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, baseado nesse vídeo que eu mostrei para vocês, o paciente piorou com a extensão,
Qual é a luz do semáforo? É verde, amarela ou vermelha? É vermelha. Você está pedindo para o paciente fazer uma coisa que está piorando ele sensivelmente na sua frente. O que é que isso induz você a pensar? Que você tem que mudar aquela direção. Aí você vai sair da extensão deitado para flexão deitado. Você vai pedir para o paciente abraçar o joelho. E quando o paciente abraça o joelho, ele te fala: caramba, Caio, tô sem dor na perna nenhuma, obrigado, posso fazer esse movimento o dia todo? E aí você acende uma luz o quê? Não sabe a cor. Por que você não sabe a cor? Porque é durante a execução. Enquanto o paciente estiver fazendo o movimento, a gente não está nem aí. Por que não está nem aí? Porque a resposta intrateste não nos diz muita coisa. A resposta durante a execução do exercício não nos diz muita coisa. Então a gente precisa ver o que é que acontece depois que o paciente faz o movimento. Então depois que o paciente fez o movimento, aconteceu o quê? Caramba, Caio, estou melhor. Eu melhor como? A dor na perna não está mais aqui. Olha só, durante o movimento a dor sumiu e depois do movimento ele ficou melhor do que quando ele abriu essa porta aqui do consultório. Estranho, né? Se fosse uma estenose de verdade, compatível com o exame de imagem, que precisa de uma indicação cirúrgica, esse paciente obteria uma melhora com um movimento tão simples? É óbvio que não. Não obteria. Ou seja, essa estenose, ela pode ser até verdadeira, mas é uma estenose macia, que responde a movimento, que responde a estratégias de carga. E quem é o principal profissional que te ensina a colocar carga na intensidade certa, na frequência correta, na dose adequada, pelo período de tempo específico? Quem é o profissional que faz isso? Surpresa! O fisioterapeuta. Olha que lindo! Um movimento simples, resolvendo um problema crônico de anos que estava indo para uma mesa de cirurgia. Essa seria uma estenose macia. Agora, se o paciente chegou aqui, fez as flexões, não teve efeito, essa estenose pode ser dura. E dessa estenose dura, ela pode ser responsiva ou não responsiva ao movimento. Caio, e agora? Como é que eu dou o prognóstico para o meu paciente? Simples. A história natural de 12 semanas mostra que o paciente com estenose dura que responde ao movimento não precisa operar. Já o paciente que em 6 semanas não responde, vai ser um paciente que não vai evoluir na fisioterapia e que, consequentemente, vai ter que tomar um bloqueio, às vezes vai ter que ter que fazer uma cirurgia de fato. E tá tudo bem. Gente, eu não tô aqui condenando os procedimentos cirúrgicos. Eu precisei de cirurgia. Eu fazia karatê, tomei uma porrada no nariz, fraturei o nasal, Ave Maria, foi sangue para tudo que é lado. E se eu não tivesse um dentista competente para fazer uma cirurgia bucomaxilofacial em mim, eu não estaria com essa nariga gigante aqui na sua frente. Eu estaria aqui com o rosto deformado. Então, cada intervenção é específica para uma apresentação clínica característica do paciente. Não vai ser todo paciente que vai entrar por essa porta e eu vou te dizer: velho, seu problema é simples, tá resolvido, é isso aí, você não precisa operar não. Vão ter pacientes que vão entrar nessa porta e eu vou falar: realmente eu tentei tudo que eu sei até hoje para mudar o seu sintoma, para encorajar você, para educar você, para que você melhorasse. Ao final de 6 semanas, nós não tivemos resultado. Então, muito provavelmente, eu não vá mais te ajudar. Nos casos de estenose, na 6ª semana a gente já sabe. O paciente está fazendo tudo o que você pediu. O que é o tudo que eu pedi? É um protocolo de tríplice flexão com exercícios ativos em amplitude indolor, sempre com a semiflexão de tronco. Ou seja, o paciente está na academia, está fazendo supino, ele está sentado fazendo supino. Está sentado fazendo voador, porque a coluna dele está dobrada. E com a coluna dobrada, ele aumenta espaço no canal foraminal. E aí alivia o sintoma na perna. Ele vai fazer muita força na academia assim. E a tríplice flexão, eu vou colocar o paciente deitado e vou abraçar o joelho do paciente. O paciente vai abraçar o joelho bonitinho, repetido, de 15 a 20 repetições,
3 vezes no dia. O paciente vai ficar sentado, vai dobrar o tronco até pegar lá no pé da cadeira. Flexão repetida sentado, 3 vezes ao dia, 15 a 20 repetições. O paciente vai fazer flexão em pé, vai lá tocar no calcanhar várias vezes, 15 a 20 repetições, 3 a 4 vezes no dia, todo santo dia por 6 semanas. No final de 6 semanas desse protocolo, qual que é a sua referência? Sua referência pode ser o teste de Time Up and Go. Bota o paciente sentado, pede para ele andar 100, 200, 300 metros, adaptado, quantos metros você quiser, e cronometra o tempo que o paciente levantou da cadeira, foi andar 100, 200, 300 metros, voltou e sentou na cadeira. Se quando ele voltar com 6 semanas, com esse protocolo que você prescreveu para ele, e o paciente faz esse teste, levanta e está fazendo mais rápido, mais funcional, olha só, ele tem um fator prognóstico positivo. Com mais 6 semanas ele pode estar muito melhor numa fase de otimização funcional e provavelmente, a gente nunca vai poder dizer que nunca, mas provavelmente esse paciente não vai precisar fazer cirurgia se ele mantiver o estilo de vida ativo dessa forma que a gente prescreveu. Já o paciente que se submete a esse protocolo, e quando volta com 6 semanas, o tempo do teste está igual ou pior, as referências funcionais, as referências mecânicas de extensão em pé continuam aumentando a dor na perna, né? Nesse caso aí de piora, olha só, o paciente passa a dobrar o tronco e passa a não ter mais alívio. O paciente chegou até você dobrando o tronco e não sentindo nada. Com o diagnóstico de estenose, você fez o exame físico exatamente como eu falei para você aqui, e o paciente voltou 6 semanas depois e a flexão agora não aliviava mais ele, a flexão não tinha efeito, ele continuava com a dor na perna. Ou seja, o protocolo da fisioterapia associado a seja lá o que for que esse paciente fazia em casa, está piorando o quadro dele. Ou seja, ou pode ser que a história natural dessa estenose seja agressiva. E aí esse paciente precisa sim de um procedimento cirúrgico. Então, a gente falou aí de apresentação clínica específica do quadro de estenose. A gente falou também sobre como detectar essa apresentação clínica. Como classificar esse paciente em 3 tipos de estenose. A estenose macia, que vai melhorar rápido e que não era estenose de verdade. A estenose dura, que é uma estenose que vai melhorar em 6 semanas com o seu protocolo de tratamento. E a estenose dura que não responde mecanicamente. Que você vai precisar ter um colega ortopedista do seu lado, um neurocirurgião, um cirurgião de coluna, para abordar esse paciente em conjunto e talvez, a depender do coping, da estratégia de enfrentamento desse paciente, você também precisa ter uma boa psicóloga, um bom psicólogo do seu lado. Porque imagina, o paciente está com dor de longa data, mais de 3 meses, mais de 1 ano, 2, 3 anos. As alterações em percepção cerebral do paciente, percepção do córtex, já estão completamente alteradas. Imagine que eu acendo esse disjuntor aqui, em vez de acender só essa lâmpada que está aqui em cima, acende meu ring light, minha softbox, liga o ar-condicionado, liga a máquina de lavar, a cafeteira lá na copa, porque o sistema nervoso desse paciente ele já está alardeado, ele já está em alerta. Esse paciente ele está na tomada, enfiado no 220 e tudo que você fizer nesse paciente vai ser amplificado. Esse paciente é grande candidato a apresentar um sinal clínico de somação temporal, que é quando a gente estressa o paciente, estressa o movimento repetido nesse paciente, dá estímulos repetidos e só amplifica o sintoma do paciente. O paciente só piora na sua frente. E às vezes o fisioterapeuta ele não tem a habilidade de testar se há integridade da via modulatória de dor do paciente, se o cérebro desse paciente está funcionando para gerar analgesia. Caio, como a gente faz isso? Algômetro de pressão, bacia de gelo. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o algômetro e meter na perna dele, onde dói. E quando o algômetro estiver lá em 4 newtons por quilo de força, você vai mensurar, o paciente disse, ai, doeu. Você mensurou quanto de pressão você colocou. Depois você vai para um local completamente diferente de onde dói e mensura também. Aí você coloca o paciente na maca,
Pede para ele fazer 10, 15 minutos de ponte com a perna só, ponte com o pé na parede, prancha, flexão de braços, agachamento, salto aterrissagem, bota o paciente em cima de uma bike, pede para ele pedalar de 10 a 15 minutos, e quando ele pedala de 10 a 15 minutos, ele volta e você retesta o algômetro. E aí no local que dói, ele passou a sentir a dor com muito mais pressão do que antes. Ou seja, a integridade das veias modulatórias do cérebro desse paciente está preservada. Agora, se o paciente fez todo esse protocolo de exercício aqui na sua frente, você foi meter o algômetro nele de novo, e o paciente continua com a dor igual ou a dor ainda pior, é um grande candidato a estar apresentando um wind-up, somação temporal, onde esse estímulo repetido de exercício está piorando demais ele. E você não foi capaz de detectar para saber se esse paciente seria responsivo a exercícios ou não. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Porque o paciente com dor lombar irradiada na perna, com a dor na perna no caso, né, abaixo do joelho, com característica e apresentação clínica de estenose, ele vai chegar para você no primeiro contato. Hoje ele já chega para você no primeiro contato. Ele não espera ir para médico para ir começar a tratar a dor. Ele não quer mais ficar entupido de remédio, entupido de injeção, perdendo o turno do dia dele ou até o dia todo dele numa emergência. Ele não quer mais isso. Ainda mais em tempos de Covid. Então a gente tem que saber destrinchar essas apresentações clínicas. Olha só. Pergunta aqui. Doutor, estive treinando para um teste de aptidão física e do nada inflamou meu tornozelo. Sem entorse. Inflamou já é uma palavra bem pesada, né? Muito difícil, se você não tiver uma síndrome inflamatória, do nada você inflamar um tornozelo. Você pode ter tido um microtrauma que você não percebeu e aí provocou uma nocicepção que gerou alguma dor. Pode acontecer. Lidiane aí, ó. Tem que ver o vídeo de como fazer o paciente fazer a retração da cabeça, pescoço, se ele não consegue coordenar para executar o exercício. Ele vai vitalizar também, por favor, sem ameaças. Olha só, sem ameaças. E aí, vocês querem que eu responda essa pergunta da Lidiane? Sabe o que é que eu falei para a Lidiane? Tem um bocado de aluno meu que tá de mimimi, com vergonhinha da câmera, com vergonhinha de aparecer. Eu vou te falar, olha só, você vai gastar 180 mil em curso, você vai gastar 500 mil, 1 milhão de reais em curso e você não vai ter resultado, porque o boca a boca só, ele só é construído em longa data. Você vai ter décadas para construir um boca a boca forte aí. Com as redes sociais, o seu boca a boca é a mídia. Se eu não estou aqui aparecendo para vocês, eu não tenho aluno. Se eu não estou aqui aparecendo para vocês, eu também não tenho paciente. Eu não dependo de indicações médicas ou indicação de colegas. Eu cuido do meu jardim para que as borboletas venham até mim. Eu não corro atrás de cliente corre atrás de mim. E não é falta de modéstia não, é só te mostrando uma visão de que o marketing antigo morreu. E aí eu fiz uma ameaça para a Lidiane. Qual foi essa ameaça? Eu falei, enquanto você não postar o seu primeiro vídeo convertendo algum post de texto, eu não respondo a sua pergunta. E não estou de brincadeira não. Eu quero encorajar cada vez mais vocês a colocarem a cara no sol. O pessoal que estava fazendo o desafio que a gente lançou na primeira jornada do Expert, o pessoal está voando. Os alunos que converteram 3 posts em textos, em vídeos semanais, 3 videozinhos por semana, durante 4 semanas, e compararam o faturamento do mês com produção de conteúdo com a média do faturamento dos 3 meses anteriores ao desafio, melhoraram de 25% a 40% o seu faturamento, só porque tomaram uma coragem de ligar a câmera e falar sobre o que você sabe. Caramba, você estudou a vida toda fisioterapia. Não é possível que você não consiga abrir uma câmera traseira sem ficar se olhando para as suas imperfeições e fale para ajudar alguém. Ninguém é tão burro que não consiga ensinar algo ao outro. Nem ninguém é tão inteligente
que não consiga aprender com o outro. Então, mais uma vez, essa pergunta aí eu até te respondi por áudio, mas eu presumi que não daria para entender por áudio. E aí te desafiei. Quando esse vídeo sair, eu gravo um vídeo e mando exclusivamente para você, tirando essa dúvida aí, tá? Então é um desafio encorajador para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, para finalizar aqui, né, pessoal? Como é que o fisioterapeuta mais confunde os quadros de estenose? A estenose, ela pode vir disfarçada de um bloqueio de movimento, de uma obstrução mecânica, de um desarranjo, como o MDT chama. Como assim, Caio? O paciente vem com diagnóstico de estenose, o paciente vem melhorando, curvando o tronco, piorando, estendendo o tronco, e aí você assume, ó, a estenose é verdadeira, não vou testar a extensão nesse paciente não. Só que aí você coloca o paciente sentado, e começa a pedir para o paciente fazer extensão sentada. E aí a repetição da extensão sentada começa a tirar a dor na perna do paciente. E você falou, olha só, não era estenose, era um bloqueiozinho bobo de movimento. Ó que coisa louca. A estenose pode ser confundida também com a dor radicular mecânica. Como assim? O paciente, ele vem para você aliviando com flexão, piorando com extensão, você não encontra movimento de melhora, a dor está abaixo do joelho, mas o fisioterapeuta é incapaz de testar a tensão neural, testar a integridade do nervo ciático, do nervo obturatório, do nervo femoral, do nervo cutâneo lateral. Ele não testa. E aí esse teste é a diferenciação. Como assim, Caio, diferenciação? O paciente com estenose não tem tensão neural adversa. O paciente com dor radicular mecânica ou não mecânica, ele tem tensão neural. Então, se eu não souber diferenciar isso, eu vou vender filé para vegetariano. E não adianta, cara, eu quero te ensinar a ser um churrasqueiro. Eu tô te vendendo um curso de churrasco para você ser churrasqueiro. Só que eu não quero ser churrasqueiro, eu quero só aprender a fazer meu churrasco para minha família. Enquanto você continuar vendendo filé mignon para vegetariano, você não vai ter resultado. Ponto final. Então eu tenho que diferenciar os desarranjos, os bloqueios de movimento, as obstruções de movimento da estenose. Eu tenho que diferenciar a dor radicular da estenose. Eu tenho que diferenciar a articulação estruturalmente comprometida, que é uma outra classificação, da estenose. Eu tenho que diferenciar. Ah, como assim articulação comprometida? O cara vem com a estenose na imagem, o cara vem piorando com extensão, melhorando com flexão, você pede para ele abraçar o joelho, ele melhora, sentado ele não sente nada, deitado ele não sente nada, e quando ele volta com 24, 48 horas, ele tá igualzinho a quando ele chegou para você na primeira sessão. E aí? O que a gente faz? O que vocês acham que a gente faz? A gente tem que reavaliar o paciente. Às vezes a gente deixou passar ali no exame de imagem, ali na condição clínica, um paciente que tem um HTLV. O paciente que tem uma osteofitose severa, uma alteração morfofuncional em corpo vertebral severa, a gente deixou passar uma fusão lombar, uma fusão com a vértebra adicional. Tem pacientes que são premiados. Em vez de ter 5 vértebras lombares, eles têm 6. Tem pacientes que são premiados, em vez de ter 12 torácicas, eles têm 13 torácicas, 7 cervicais, 8 cervicais. Tem paciente que nasceu com a vértebra a mais, e isso não quer dizer nada. Mas se vier com um diagnóstico característico de estenose, não tiver estenose na imagem, e você vê que tem uma alteração morfofuncional que limita o movimento do paciente, você não vai ganhar aquilo ali nunca, o paciente pode estar com a articulação comprometida. E aí é outro processo terapêutico, outro procedimento de intervenção. Às vezes, você está aqui, olha, dobra o paciente dobra, chega no joelho e não vai mais.
E aí você tá intervenção, intervenção, intervenção e testando a referência, dobra e o paciente não vai mais. Só que você não parou para perguntar se essa era a amplitude do movimento que o paciente tinha antes. Você não parou para falar isso. Você não parou para dizer, olha só, você se lembra de algum momento em sua vida você dobrar e tocar no chão, ou tocar nos pés, ou ir até os tornozelos? Você não parou para raciocinar e perguntar isso. Porque quando você pergunta, o paciente diz, não, nunca eu passei do joelho, eu sempre fui encurtado assim mesmo. E você está querendo ganhar um movimento nesse paciente que você não vai ganhar. Então tudo isso é diferenciação em relação às apresentações clínicas. Beleza? Então eu espero que com essa live vocês tenham elucidado as diversas apresentações clínicas que uma estenose de canal pode trazer no seu paciente com dor na perna, que vocês tenham diferenciado essas classificações para que vocês saibam como tratar cada uma delas. E se ficou alguma dúvida, joga na caixinha dos stories que eu deixei aí hoje, que a qualquer momento a gente entra quando a gente tem tempo para responder você. Essa live vai ficar salva, eu vou subir essa live no YouTube, no Facebook e no podcast Fiz o Insight, lá no Spotify e lá no Apple Podcast, se você quiser somente escutar, tá? Tem gente que prefere escutar, eu prefiro escutar. Então, é isso. Como abordar a dor lombar por estenose? Espero ter respondido essa pergunta para vocês e até a próxima live. Grande abraço, movimento é vida. Valeu, galerinha!